Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante dentro da genética aplicada à produção animal, que é o cruzamento de características mendelianas em bovinos, mais especificamente envolvendo a cor, né, e a presença de chifre neles. Eu estou acompanhando o slide aqui pelo iPad, enquanto ele aparece aqui atrás para vocês. O meu grupo, ele é composto por mim, Ana Tolentino, pela Bruna e pelo Luiz Felipe Matoso. Antes de entrar no exemplo prático, é importante relembrar alguns conceitos fundamentais na genética mendeliana. O nosso estudo, ele se baseia na segunda lei de Mendel, que ela também é conhecida sobre a lei da segregação independente, que a Bruna vai falar um pouquinho mais agora à frente. Mas essa lei, já adiantando, ela é feita, formulada pelo Gregor Mendel, a partir do experimento dele com as ervilhas. E ela afirma, que genes localizados em cromossomos diferentes se segregam de forma independente durante a formação dos gametas. Isso significa que a herança de uma característica não interfere na outra. No caso do nosso exemplo dos bovinos, igual eu coloquei a imagem das vaquinhas ilustrativas, a gente vai trabalhar com duas características distintas, que elas são controladas por dois pares de genes. O primeiro, é a cor da pelagem, que é determinada por dois alelos. O P maiúsculo representa a pelagem preta, que é um traço dominante, e o P pequenininho representa a vermelha, que é um traço recessivo. A segunda característica é relacionada aos chifres, em que o M maiúsculo é o mocho, é o dominante, quando o bovino não tem chifre, e o M pequenininho, que é o recessivo, é quando ele tem chifre. Essas duas características, como a gente vai ver mais à frente, elas podem ser combinadas de diversas formas em cruzamento, justamente porque os genes delas são herdados de maneira independente. Então, o objetivo da nossa apresentação é justamente mostrar como que a gente pode aplicar esse conhecimento para planejar o cruzamento de maneira eficiente, com foco na produção dos animais com as características que a gente quer. Nos próximos slides, a gente vai apresentar um exemplo de cruzamento entre dois bovinos heterozigotos, e explicar os possíveis resultados genéticos e fenotípicos e mostrar como esse tipo de análise ajuda no manejo e no melhoramento genético dentro da pecuária. Agora eu vou passar a minha palavra para a Bruna e muito boa apresentação para vocês, gente. Olá, pessoal! Então, dando sequência ao nosso vídeo, como a Ana me apresentou, eu me chamo Bruna, e agora nós vamos entender sobre a segunda lei de Mendel, que também é conhecida como lei da segregação independente. E a gente vai mostrar, como ela pode ser ilustrada em cruzamentos e no quadro de Punnett. Vamos lá? Bom, a segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, ela afirma que os genes responsáveis por características diferentes, eles são distribuídos de forma independente para os gametas durante a formação dos seus descendentes. Ou seja, a herança de uma característica não interfere na herança de outra, desde que os genes estejam em cromossomos diferentes ou bem distantes no mesmo cromossomo. Para comprovar essa lei, Mendel utilizou cruzamentos, ele realizou cruzamentos entre ervilhas que diferenciam, em duas características ao mesmo tempo, como a cor, que eram verdes ou amarelas, e texturas, de lisas e rugosas, E nesse caso, ele observou, que essas características, elas eram herdadas de forma independente, então gerando novas combinações fenotípicas nos descendentes. Seguindo o slide, como mostra a imagem à direita, isso acontece durante a meiose, quando os pares de cromossomos se separam. Cada gameta recebe uma combinação aleatória de alelos de genes diferentes,
Então, esse processo é fundamental para explicar a diversidade genética que nós observamos na natureza. Agora, vamos analisar o cenário de um cruzamento. Imaginamos que um produtor rural, ele deseja melhorar geneticamente o seu rebanho e para isso ele quer obter animais com duas características específicas, que seriam animais bovinos de pelagem preta e sem chifres, ou seja, animais mochos. Para isso acontecer, ele vai realizar o cruzamento entre dois bovinos, que são heterozigotos para os dois genes em questão. E o genótipo de ambos os pais é Pzão, Pzinho, Mzão, Mzinho. Nesse caso, o alelo Pzão está associado à pelagem preta, que é dominante, e o alelo Pzinho à pelagem vermelha, que é recessiva. O alelo Mzão representa a ausência de chifres, no caso dos animais mochos, que é dominante, e o Mzinho indica a presença de chifres, que é recessiva. Segundo a lei de Mendel, como eu já expliquei, também conhecida como lei de segregação independente, os alelos de diferentes genes se combinam de forma independente durante a formação dos gametas, ou seja, os genes que determinam a cor da pelagem e a presença de chifres não interferem entre si no momento da segregação. Por isso, cada um desses animais, Pzão, Pzinho, Mzão e Mzinho, pode formar quatro tipos de gametas diferentes, combinando os alelos de forma independente, sendo Pzão, Mzão, Pzão, Mzinho, Pzinho, Mzão e Pzinho, Mzinho. Esses gametas, eles representam as possíveis combinações genéticas transmitidas aos descendentes. Quando realizamos o cruzamento entre esses gametas, nós usamos o quadro de Punnett, 4x4, para visualizar todas as 16 combinações possíveis na geração F2. Essa geração ela resultará em 4 fenótipos diferentes, que são 9 em 16 com pelagem preta e sem chifres, 3 em 16 com pelagem preta e com chifres, 3 em 16 com pelagem vermelha e sem chifres, e 1 em 16 com pelagem vermelha e com chifres. Essa proporção clássica de 9 para 3 para 3 para 1 confirma a segregação independente dos genes estudados por Mendel. Agora, nós vamos observar com mais atenção o quadro de Punnett, como eu havia falado anteriormente, que é uma ferramenta visual para prever os genótipos resultantes do cruzamento realizado. Nesse caso, ele é um quadro 4x4, porque cada genitor pode formar 4 tipos de gametas. Na parte superior e lateral do quadro estão os gametas Pzão, Mzão, Pzão, Mzinho, Pzinho, Mzão e Pzinho, Mzinho. E a combinação entre os gametas dos pais resultam nos 16 genótipos possíveis. Então, cada célula da tabela representa um possível descendente. Por exemplo, Pzão, Mzão com Pzão, Mzão gera Pzão, Mzão, 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 que tem pelagem preta e é mocho. Por outro exemplo, Pzão, Mzinho, Pzinho, Mzinho resulta em Pzão, Pzão, Mzinho, Mzinho, que é preto com chifres. Pzinho, Mzinho, Pzinho, Mzinho gera em Pzinho, Mzinho, 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 que é vermelho com chifres, no caso o mais raro, que junta os dois alelos recessivos. Podemos também classificar esses genótipos com base no fenótipo. Por exemplo, todos os genótipos que contêm pelo menos um alelo dominante, Pzão, terão pelagem preta, e os que tiverem pelo menos um alelo Mzão serão mochos, no caso que são os dois alelos dominantes. E só os indivíduos com Pzinho, Pzinho terão pelagem vermelha, e somente os que com alelos Mzinho, Mzinho terão chifres. Contando as combinações do quadro, nós encontramos a mesma proporção fenotípica esperada, que é 9 em 16 preto e mocho, 3 em 16 preto e chifrudo, 3 em 16 vermelho e mocho e 1 em 16 vermelho e chifrudo. Esse quadro, ele resume de forma prática como os genes se comportam conforme a segunda lei de Mendel, ajudando a prever as características dos descendentes e permitindo tomadas de decisão no melhoramento genético.
Bom, gente, agora a gente vai falar sobre aplicação zootécnica. Esse tipo de cruzamento é muito útil na prática. Em fazendas leiteiras, por exemplo, a presença de chifres pode causar ferimentos em outros animais e no tratador. Por isso, animais monchos são preferidos. Já a cor da pelagem pode ser um critério estético ou comercial, dependendo do mercado. Conhecer a genética por trás dessas características pode ajudar no melhoramento genético racional. Com o uso da genética mendeliana, conseguimos prever a frequência esperada do fenótipo e evitar cruzamentos que possam gerar indivíduos indesejáveis. Ao entender como que essas características são herdadas, os criadores podem desenvolver programas de melhoramento genético para melhorar a qualidade e a produtividade do rebanho. Também a genética mendeliana permite que os criadores prevejam a probabilidade de determinadas características a serem expressas em animais jovens, o que ajuda a tomar decisões informadas sobre a seleção e a reprodução. A seleção de animais sem chifre, por exemplo, pode reduzir problemas de manejo e segurança no rebanho. No desenvolvimento de raças, a genética mendeliana também é muito fundamental para o desenvolvimento de novas raças ou linhagens de bovinos com características específicas, como pelagem adaptada a climas específicos. Com isso, a melhoria da eficiência produtiva ao selecionar animais como características desejáveis, os criadores podem melhorar a eficiência e produtividade do rebanho, aumentando a produção de carne ou leite. Bom, gente, nisso concluímos que a genética mendeliana em bovinos é uma ferramenta poderosa que permite aos criadores entender e manipular a herança de características específicas, como a presença de chifres ou pelagens. Ao aplicar os princípios da genética mendeliana, é possível prever a probabilidade de determinadas características serem transmitidas de uma geração para outra, o que é fundamental para a seleção e melhoramento genético de rebanhos. Com isso, a compreensão da genética mendeliana pode tomar decisões informadas sobre a seleção de animais para a reprodução, visando melhorar a produtividade, a qualidade e a eficiência do rebanho. E também, além disso, a genética mendeliana pode ajudar a identificar e selecionar animais com características desejáveis, com resistência a doenças, melhorar a qualidade de carne ou leite e maior eficiência reprodutiva. Em resumo, a genética mendeliana é uma ferramenta essencial para a pecuária moderna e permite que os criadores desenvolvam rebanhos mais produtivos e eficientes e também muito sustentáveis. Que aplicando esses princípios básicos da genética mendeliana, é possível melhorar a qualidade e a quantidade de produtores pecuaristas, além de contribuir para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico na pecuária. Agora vai estar passando algumas referências que a gente usou, né? Que são sobre o estudo do assunto do nosso trabalho. E é isso, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.